Nós vamos, então, aqui estudar o capítulo 12, versículo 24, que é o que eu já falei. E eu queria conversar com vocês, lembrar mais ou menos o que foi estudado no sábado passado, que nós comentamos sobre a palavra, a voz, né? Porque o Aloysio Elias destacou duas palavras daquele versículo que a gente acabou de mencionar, que disseram e ouvindo, né? Ouvindo isso. Porque no versículo anterior, os fariseus disseram, a turba estava muito impressionada porque Jesus curou o cego e mudo. E a turba falou, não é esse o Messias, não é esse o filho de Davi? E os fariseus, despeitados, porque não podiam aceitar que Jesus fosse o filho de Davi, fosse o Messias aguardado, disseram, não, ele expulsa, né, os demônios por Beelzebul, o chefe dos daimones. Fala, garotinho. Mas nós vamos fazer nossa prece. Prece inicial, obrigada, Antônio Carlos. E a gente esqueceu aqui. Boa noite. Boa noite. Pois é, nós já tínhamos dado boa noite há muito tempo. Não entrou, eu tive que entrar aqui para ver o som e mexer, estava fora o negócio do microfone. Pois é, o Helder falou, o Helder está chateado, porque ele falou assim, como é que você falou? Que batom lindo. Obrigada. Tudo bem, Chiquinho? Como é que você está? Boa noite, pessoal. Boa noite, Jerusa. Boa noite, querido. Tudo bem? Eu fiquei tão entusiasmada aqui, comentando com as pessoas, conversando antes de começar a gravar, que eu esqueci da prece. Eu mesmo fazer a prece, porque a gente já daqui vai direto. Lembrar do Hugo. Jesus, querido, mestre amado, agradecemos a presença de todos aqui, que estão presencialmente e que estão nos assistindo pelo Zoom, e aqueles que provavelmente irão nos assistir, os internautas, posteriormente. Agradecemos a presença dos amigos espirituais e que nosso estudo de hoje seja bastante proveitoso. Na oportunidade, queremos rogar pelo companheiro Hugo, como é Hugo o sobrenome? Almeida Pinheiro. Almeida Pinheiro, que está internado no Hospital Meridional, conforme a solicitação aqui do nosso Chacur, para quem nós enviamos nossas melhores vibrações, se não de cura, mas pelo menos de tempos tranquilos, boa assistência, que os amigos espirituais o amparem e, se possível, também que ele encontre a cura para o seu mal. Então é isso, meus amados. Nós vamos, então, fazer aqui a conexão, lembrando disseram, né? E ouvindo, que são as duas palavras destacadas pelo Aloysio Elias, e depois a gente vai ler aqueles textos sobre a voz, sobre a palavra, de André Luiz, né? Um da Agenda Cristã, o outro do Sinal Verde. Então, nós vamos fazer aqui agora o compartilhamento da tela. Todo dia eu faço o compartilhamento. Antes de compartilhar, eu puxo essa tela e ela nunca está disponível quando eu quero. Quando eu quero. Apesar de eu já ver... Olha ela aqui, ó. Mas na hora que eu quero compartilhar, ela não aparece. Então, vamos compartilhar. Olha, outra vez. Por que não está aparecendo? Compartilhe o som também. Não, mas não está aparecendo ela. Ela está aqui. Pode lá embaixo. Aqui, ó. Compartilhe o som e clica aqui. Ah, não está aqui. Tem razão. Tem razão. E aqui, clica duas vezes. Você não tinha visto. Só estava vendo. Só tinha visto. Não está certo, não? Clica duas vezes. Acho que agora vai. Olha. Então, nós paramos no 26, 27, por aí. Vamos ver o que ele vai nos dizer mais. É isso? Tá, então obrigado. Então, não estou falando besteira aqui. Pelo menos não sozinho. Ó, então lá no Livro dos Espíritos, olha que interessante, na questão 557, na questão do Livro dos Espíritos que fala disso. Kardec pergunta, podem a bênção e a maldição,
falar o bem, o desejar o bem pela palavra, e o desejar o mal, falar o mal pela palavra, atrair o bem e o mal para aqueles sobre quem são lançadas? Então, o que Kardec basicamente está perguntando é o seguinte: se eu vir uma pessoa que eu não gosto e falo uma coisa terrível para essa pessoa, necessariamente essa pessoa vai já viu aquele negócio seca pimenteira? Necessariamente, na hora que eu falar, ela ai, e vai sentir o que eu falei e vai adoecer, ficar triste, deprimida, ficar de cama, o que eu disse? É o que eles estão perguntando. O contrário, uma pessoa está mal e eu chegar e falar uma coisa muito maravilhosa para você, você é ótimo, uma pessoa bacana, você merece ser feliz, e necessariamente a pessoa na hora renasce, ressuscita do mundo da tristeza? A pergunta é essa, se necessariamente é fatal, é uma fatalidade. A maldição ou a bênção, quando dita, ela adoece ou ela cura, necessariamente? Aí os espíritos respondem assim: Deus não escuta a maldição injusta. Então, começa por aí. Quando alguém fala o mal, só quem vai estar escutando o mal dito é quem o acolher. O mal não existe para Deus. O mal não existe para Deus. O mal é uma condição momentânea na evolução. É como Deus olha para as nossas maldições. Eu lembrei muito quando eu estava estudando esse assunto de um texto de André Luiz, eu não lembro em que livro estava, mas um texto de André Luiz, uma narrativa em que um rapaz é casado, mas ele acabou se encantando com uma moça fora do casamento. E essa moça o envolvia de tal maneira que ela pensava nele, tipo, obsidiava ele o dia inteiro. E embora os amigos espirituais eles fizessem, conversassem com ele, e a moça também, a esposa, fizesse prece, mas não conseguia, porque ela envolvia, ela tinha um pensamento, e ele devia também, entrou na sintonia, né? Então ele ficava o dia inteirinho pensando nela. O que eles fizeram? Os espíritos deram um jeito dele ficar doente. A moça não pôde mais entrar em contato com ele, naquela hora não tinha, naquela época não tinha celular. Não o viu mais e ele não podia sair de casa porque ele estava enfermo. Ela perdeu o interesse. Não viu mais, acho que ele sai, deixa para lá. Desconectou, né? Desconectou e pronto. Foi assim que ele conseguiu rever os momentos que ele tinha passado, rever toda aquela situação, observar a dedicação da esposa que estava ali cuidando dele, apesar dela saber, né? Mas ela não deixou em momento nenhum, e nem o acusou, e nem deixou em momento nenhum de atendê-lo como esposa, como pessoa que ama realmente. Mas é interessante como o pensamento realmente, quando alguém está vinculado, se deixa envolver por aquele pensamento, como é que ele pode conduzir uma vida? Está tudo dentro da gente. A gente exterioriza ou não. Exatamente. Zelda, ontem... Espera aí um pouquinho só. Deixa eu abrir aqui para poder... Ontem, conversando sobre espiritismo, né, de Divaldo, que foi na quinta-feira, ele fala uns casos desses, né, de pessoas que envolveram outra, exatamente isso, e que aí ele perguntou a Joana, mas Joana, existe isso da pessoa olhar o mal, como isso aconteceu de Seca Pimenteira, e acontecer? Ela falou assim, olhar não, é a mente, né? A mente é que envolve a pessoa, e se ela está realmente na sintonia, ela pega. E na reunião do GAV, a gente viu uma lição de André Luiz, auxílio à desobsessão. Exatamente isso que você falou. Que tem várias coisas, por exemplo, uma doença, um filho com problema, né? Uma família, enfim, aquela série de coisas que os espíritos, que acontece com a gente, que às vezes até combinado antes da reencarnação,
ou proporcionado pelos amigos espirituais, como você está falando aí, que é para a gente sair da sintonia do mal, quando a sintonia essa sintonia que não deixa, que você está desviando, inclusive, toda a sua vida, né? A sua saúde, a sua família, né? Então, tem várias coisas assim que acontecem na vida da gente, que é exatamente para a gente sair do pensamento da obsessão. Muito interessante. Exatamente. Esse olhar de ser caminhoneiro me mostrava a situação assim, ó. A pessoa vai lá na casa da pessoa, vou dar exemplo de uma pimenteira mesmo, falar que não morre. Geralmente é um médium, todos nós somos, não necessariamente ostensivo, mas geralmente sim, que vai estar com as energias todas desacertadas. E onde ela, você nem botar a mão no olhar, ela vai fazer que eu morrer mesmo, ou secar ou morrer. Mas é uma pessoa que, às vezes, nem sempre é com a intenção do mal, mas ela está com as energias todas desequilibradas. Pode fazer. É interessante isso. É verdade, às vezes ela não tem intenção, mas o magnetismo dela desequilibrado, as energias desequilibradas podem atingir outras pessoas em volta, inclusive, não só planta e coisas, mas outras pessoas também. Interessante. Exatamente. E o contrário também acontece. A pessoa, um espírito elevado, já tem as energias, os chakras tudo equilibrado, transmite de uma tal forma a tranquilidade para o outro, que o outro Faz bem. melhora. A senhora que morava lá onde residia, na Era Cruz, uma cidade, é interior, né? E ela tinha essa condição, né? A senhora alta, uma italiana, as italianas, quatro. O nome dela, Dona Elisa, um coração magnífico. Ela sempre estava lá em casa, os partos eram todos feitos por ela. Mas teve uma vez que ela chegou lá, a mamãe tinha a criação, né, dos animais lá, as galinhas, uns galos, bonitos, né? Rapaz, o negócio era impressionante. Ela olhou para o galo. Nossa, dona Cristina, que galo bonito! O galo caiu. Literalmente caiu na hora. Acontece. Ela tinha um magnetismo fantástico. Não fez por querer. Minha mãe chamava de mal olhado. Nossa Senhora. E teve uma outra vez que ela tinha uma plantação de agrião. A plantação pode ser até um capim, né? O agrião, todo bonito. Ela olhou para o agrião e disse, nossa, que coisa linda, gente. E era realmente bonito. Ela virou as costas, parecia que tinha passado no meio da puxou tudo. Era um negócio impressionante. Mas era uma pessoa de um coração. E ela fazia parte. Fazia parte. Eu tinha que escrever o livro. Escrever o livro. E é interessante. Muito causa. Aí eu estava ontem, estava lá fazendo a unha do pé, que eu tenho que fazer por causa da glicose alta, né? Então, de vez em quando tem que fazer. E eu mudei, tem que fazer, de vez em quando tem que fazer. E eu, no caso, eu não consigo fazer. Claro, eu tenho que ir lá eu consigo. para pedicure fazer. E eu mudei de lugar, fui lá aqui mesmo, perto. E a menina estava lá fazendo, e deu vontade de fazer umas quadrinhas para ela. E ela está quietinha lá, fazendo as quadrinhas, pedi um papel da menina, escrevi. Ela acabou, na hora que eu acabei, ela tinha acabado também. Aí eu li para ela, ela olhou assim, séria para mim, disse, meu Deus, queria ouvir isso mesmo. Encheu, queria ouvir isso mesmo, nos olhos cheios de lágrimas. Então, a gente pode fazer essas coisas mais comezinhas, né, que a gente acha, né, que ser muito fácil, né? Também não é tão fácil. E transformar, às vezes, o dia da pessoa, né? É verdade. Tanto para o bem quanto para o mal. Exatamente. É por Às isso vezes que você lança uma palavra ali ruim, a pessoa interpreta aquilo totalmente errado e desenvolve. Olha, e às vezes, exatamente o que a Luísa, você lembra que a gente falou da última vez? Às vezes um casal está casado há 40 anos. Um belo dia, ele não aguenta por algum momento, alguma circunstância, ele vira e fala, poxa vida, você se lembra aquela vez que você me disse isso? Eu nunca me esqueci. Pronto. Isso é um dado.
Dar venenoso. Coisa triste. Mortífero. A trilha inteira presa. Como outras coisas que prendem também, né? Nós somos escravos de muitas coisas. Né? Nossa imperfeição nos amarra ainda. Então, vamos andar mais um pouquinho aqui. Esses exemplos ajudam, não enriquecem. Falando bobadinha, coisa de criança. Agora, os homens, os irmãos uns dos outros, levam a sério o maldito. Consideram, colocam em pauta, acolhem o maldito. Por isso que os Espíritos continuam dizendo assim. E culpado perante ele se torna o que o profere. Perante o mundo consciencial, perante a lei de Deus, problema de quem falou. Quando alguém fala, o que os Espíritos estão dizendo é, quando alguém fala o mal, quando alguém deseja o mal, quando alguém pronuncia uma maldição, é um problemão mais para quem falou do que para quem ouviu. Você já tinha pensado nisso? Então, ali o problema é mais de quem falou do que de quem ouviu. Continua. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, a maldição e a bênção, o bem e o mal, pode a maldição exercer momentaneamente influência, mesmo sobre a matéria. Opa, sabe o que eles estão falando agora? Eletromagnetismo, fluido. Como o bem e o mal não existe externamente, Deus não criou o bem e o mal. O bem e o mal são criações íntimas, nossas. A gente tem o poder, a capacidade, esponja, de assimilar as ondas eletromagnéticas, né? As emanações fluídicas derivadas da maldição. Ou não. Quando alguém fala o mal, junto com o som, vai também vibração. Você assimila a vibração se assimilar o som. Ou não. Se você assimilar a palavra e acolher a palavra, inevitavelmente você vai assimilar junto a vibração negativa. Mas também tem uma outra situação aqui, em que a pessoa fala alguma coisa, não necessariamente algo ruim, algo mal. Fala alguma coisa para outra, mas a outra, se ela tem algum complexo, algum problema com aquela situação, ela assimila de outra maneira, deturpa o que o outro está falando. Potencializa e ainda fica, rebate para o outro com a vibração, às vezes nem fala, nem se expressa, exterioriza o que pensa, mas rebate para o outro com aquele pensamento negativo, achando que o outro quis atingi-lo e às vezes não quis. É aquilo que o Divaldo até já fez um comentário. O que importa é o que você vai fazer com aquilo que o outro te falou. Isso aí. Qual que é a sua reação diante do que o outro falou? Isso é que é importante. Se a sua reação for uma reação tranquila, o valor que você vai dar se você não valorizar aquilo lá. A Joana de Anjos deve ter falado isso e repetiu. Eu sou cheio de fatos. Né? Você é cheio de fatos. Acho de que aconteceu um fato interessante. Vai lá, Edson. Conta aí. Quando eu trabalhava na Garoto, era responsável pela parte financeira. Né? E naquela época ainda, lá atrás, né, ainda fazia aquelas operações com duplicatas, né? E tinha que mandar os borderos para os bancos, né? E tinha lá um valor bastante considerável e dava para um banco do Bradesco. E tinha uma pessoa sempre que me atendia. E eu mandei o bordero para que transformasse em recursos, né, em dinheiro, né? Porque tinha também, inclusive, os compromissos da empresa, né? Vai que a menina enfiou o borderô da gaveta e não processou. No outro dia, aí o diretor me cobra. Aí ele me passou a carga toda para mim, eu peguei o telefone, Transmitiu. liguei, quer dizer, já vinha com a carga de lá. Eu assimilei a carga dele
potencializei aqui, eu buzinei aqui a carga e mandei para a menina. Mandei para a menina, mas não mandei assim, de uma forma agressiva. Eu só fui... foi com um pouquinho de chamando assim, a atenção dela, porque é uma responsabilidade muito grande. E deixou a empresa, naquele dia, numa condição bastante delicada, né? Que é um valor muito alto. Poderia voltar os cheques, antigamente se trabalhava muito com cheques. Né? Aí a menina recebeu lá, ficou tudo sem jeito e tal. Bom, aí desliguei o telefone, vai se resolver. Como é que as coisas acontecem? Essa menina era cliente da minha irmã. Aí, quando ela chegou lá na casa da minha irmã, falou: poxa, seu irmão me fez um negócio que eu estou passando mal até agora. Meu Deus do céu. Bom, eu não sabia disso depois. Né? Aí Tereza ligou para mim, que é a minha irmã. Toninho, o que houve? Você disse assim, não, menina, mas está assim o negócio? Ficou desse tamanho? Ela está passando mal? Não, ela não dormiu, ela está aqui cheia de problema na cabeça por causa disso. Você imagina. Quando é para o bem, funciona muito bem. Mas quando é para o mal, funciona muito mal. Aí eu tive que ligar para mim. Eu fui lá no banco, sentei do lado dela, pedi mil perdões a ela. O leite já tinha sido derramado, né? Eu tentei pegar um restinho do leite para ver se eu recuperava. Aí, depois ela ficou bem comigo, quanto a minha amiga depois. Mas são coisas que acontecem, né? São fatos que acontecem. Antes de dar prosseguimento, eu vou ler aqueles dois textos que eu falei com vocês, que tem muito a ver com o que está sendo discutido aqui. Esse aqui é o que está no livro Sinal Verde, de André Luiz. Nos domínios da voz, lição 3. Observe como vai indo a sua voz, porque a voz é dos instrumentos mais importantes na vida de cada um. A voz de cada pessoa está carregada pelo magnetismo de seus próprios sentimentos. Fale em tonalidade não tão alta que assuste e nem tão baixa que crie dificuldade a quem ouça. Sempre é aconselhável repetir com paciência o que já foi dito para o interlocutor, quando necessário, sem alterar o tom de voz, entendendo-se que nem todas as pessoas trazem audição impecável. A quem não disponha de faculdades para ouvir, nunca dizer frases como essas: você está surdo? Você quer que eu grite? Quantas vezes quer que eu fale? Ou já cansei de repetir isso. A voz descontrolada pela cólera, no fundo, é uma agressão. E a agressão jamais convence. Converse com serenidade e respeito, colocando-se no lugar da pessoa que ouve, e educará suas manifestações verbais com mais segurança e proveito. Em qualquer telefonema, recorde que no outro lado do fio está alguém que precisa de sua calma a fim de manter a própria tranquilidade. Os causos do encaixe aí, viu? Pois é, eu acho. Tudo é muito fácil, a gente disputa tudo. É. E o outro texto, que também é muito interessante, é de Agenda Cristã, lição 9, nas conversações. Não se irrite com o interlocutor se não lhe corresponde à expectativa. Talvez não tenha sido você suficientemente claro na expressão. Se o interpelado não atende de pronto, cale as reclamações. É provável que ele seja gago, olha. E se o não for, a descortesia é uma infelicidade em si mesma. Quando alguém não lhe der a informação solicitada com a presteza que você desejaria, não se aborreça. Recorde que a surdez pode atacar a todos. Evite os assuntos desconcertantes para o ouvinte. Todos temos zonas nevrálgicas no destino sobre as quais precisamos fazer silêncio. Não pergunte a esmo. Quem muito interroga, muito fere. Cultive a delicadeza
com os empregados de qualquer instituição ou estabelecimento onde você permaneça de passagem. Sua mente quase sempre está despreocupada em semelhantes lugares e ignora os problemas de quem foi chamado a servi-lo. Seja leal, mas fuja à franqueza descaridosa. A pretexto de ser realista, não pretenda ser mais verdadeiro que Deus, somente de cuja autoridade amorosa recebemos as revelações e trabalhos de cada dia. Se o companheiro lhe fere o ouvido com má resposta, tenha calma e espere o tempo. Possivelmente, já respondeu com gentileza 99 vezes a outras pessoas, ou talvez acabe de sofrer uma perda importante. Ajude conversando. Uma boa palavra auxilia sempre. E aquele conceito que a gente, né, sempre repete. Lembre-se de que o mal não merece comentário em tempo algum. Vamos puxar o orelha. Você viu, né? O que eu falei tem bastante relacionado com isso aí. Então, pois é, tudo que nós falamos aqui, eu acho, está tudo relacionado. É a voz e a fala, né? E esses dois textos que você leu aí, a gente teve a oportunidade de colocar nos grupos daquela lista de transmissão que eu fiz, Sim. tanto o estudo da agenda cristã e do sinal verde. É muito bom esses dias. Os Né? dois são magníficos. Algum comentário, meninos? Rita, você está bem? Quem? Rita? Oi, meu bem, tudo? Vocês? Nós estamos ótimos. Que bom, boa noite. Eu acho que essas lições, a gente sempre fala que é para a gente, né? Hoje de manhã, no culto lá da FEC, a gente faz logo depois do café da manhã para depois iniciar a evangelização, né? Falou justamente isso, o que sai da nossa boca, que é muito importante, se vai ofender ou não a pessoa, gente, extraordinário. E vocês acreditem, não vou... Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem. Tá, que minha internet deu uma parada aqui. E duas amigas lá da Casa Espírita, que se conhecem há mais de 20 anos, né? Nós fizemos um mutirão lá de limpeza da casa, depois da evangelização, ficamos lá até tarde, e as duas se estranharam por causa de palavras mal interpretadas. Impressionante, né? Então, assim, foi exatamente o nosso Evangelho da Manhã e agora, né, a gente estudando sobre isso. A questão me lembro muito, acho que eu já comentei com você. Eu já comentei com você. O que é, Thiago? Desculpa. Estou falando palavra mal entendida também, horrível, pode ser até um crime. Mamãe sempre teve a mania, mamãe sempre foi uma pessoa interessante, a gente fica, às vezes, a analisar como é que as coisas se sucedem na vida, né? Mamãe sempre foi uma pessoa muito otimista, muito para cima, muito feliz, acordava agradecendo Deus, a vida, e ela saía para caminhar sozinha, né? Na época ela estava bem, e dava bom dia para Deus, o mundo, conversava com o Gari, conversava com não sei quem, e um dia ela passou, tinha uma cara assim, bom dia! E passou. Olá, bom dia! Daqui a pouco ela ouve uma pessoa bater no ombro dela. Olha, eu quero agradecer a senhora. Eu estava precisando desse bom dia. Quer dizer, não foi o bom dia, foi a forma dela falar e a vibração, obviamente, né? Que o envolveram. Porque as palavras, na realidade, as palavras são neutras. Elas são recebidas de acordo com a forma de como você pronuncia, projeta, exatamente. A entonação, a vibração, não é? No Oriente eles chamam o chai, né? Que é a palavra tem a força da energia. Então, cuidado com a energia que você vai direcionar para outra pessoa. Ele pede sempre para você, ele recomenda sempre você não falar. Porque você pode falar e como é que eu vou receber o que você falou. Estou andando com um copo de água, você pede em mim. Fazendo
Chico Xavier. Acho a palavra. O Helder está dizendo que vai. O sentimento da pessoa. Ela está no momento. Se ela tiver com sentimento bom, a palavra carrega o sentimento bom magneticamente. O que ela está sentindo? Agora, eu queria contar um caso aqui de um colega meu da engenharia. Ele era filho de japonês. Nisei. Nisei, exatamente, Nisei. E aí ele estava trabalhando na Mitsubishi, aqui no Brasil, e a Mitsubishi mandou ele para o Japão. Ele estava lá num ponto de ônibus, e lá no Japão tinha o destino do ônibus e o horário que ia passar o ônibus. Ele perguntou para o senhor, qual que é o horário do ônibus para tal lugar? Né? Aí o senhor esculhambou com ele, falou, como é que você pode, nessa cidade, ser analfabeto? Você não está vendo que ali está escrito? Aí ele falou assim, tolerância zero. Meu senhor, o problema é que eu sou brasileiro e meus pais são japoneses, eu aprendi a falar, mas eu não sei ler. Aí o cara quase ajoelhou no chão para pedir desculpa para ele. Interessante essa. Realmente é hora para... Tanto não sei, soltar os cachorros dele. Que tem aqui no Brasil. Eu digo da arquitetura de Deus. Né? O que esse outro precisava aprender que Deus colocou esse brasileiro na frente dele? E podia ter sido gentil falar, mas você não sabe ler, não? Você não sabe ler? Aí ele podia falar, não, contar a história. Aí ele, tudo bem. Ele soltou os cachorros. Isso é uma vergonha para o nosso país. Nessa cidade não sabe ler. Eu só sei falar, porque eu sou brasileiro. Meus pais só me ensinaram a falar. Se arrogou de dono da verdade, ele tomou. O Helder, não sei se vocês ouviram, mas o Helder estava falando que ele vai andar com um copo d'água na mão. Toda vez que ele tiver que responder, ele bebe um gole. Apenas brincando, ele vai ter que trocar o fluido. Porque a água é sustentabilidade. Né? Os caras andando com um copo de água. O Helder. Começou a complexidade. Eu te aconselho a você usar uma garrafinha, né? Porque um copo não vai dar certo, não. Anda com um garrafão logo de 5 litros. Peraí, Rita, que ninguém ouviu, não. Fala de novo. Anda com um garrafão de 5 litros nas costas. Bom, eu vou morar perto da lagoa. Mas a garrafinha é porque você pode fechar e não vaza água. O copo não vai dar certo. A gente perde muita oportunidade que acabou com a fechada. Né? É verdade. Mas tem uma outra história também de Jesus, eu não sei se está em alguns livros do Irmão X ou se está nos livros de Neio Lúcio, em que Jesus e os discípulos estavam caminhando, em determinado momento havia uma bifurcação e eles não sabiam para que lado iam. E veio um homem caminhando. E eles perguntaram, né? Você não estava respondendo nada, negócio, uma grosseria e não indicou. Daqui a pouco, eles ficaram ali meio sem saber, né? Daqui a pouco vem uma moça com um cântaro na cabeça, e você vê, naquela época é interessante, porque naquela época a mulher quase não andava sozinha, a não ser que fosse próximo, né? E também não parava para conversar com estranhos. Mas como Jesus, principalmente homens, mas como Jesus queria passar o exemplo, né? Aliás, o autor do texto, ele disse que eles foram perguntar à mulher qual o caminho para a cidade próxima, para a localidade tal. Ela colocou o cântaro no chão e explicou para eles com toda a gentileza, com toda a simpatia. E pegou o cântaro e seguiu o seu caminho. Os discípulos falaram com Jesus, Nossa Senhora, Senhor, que diferença! Aquele homem era tão grosseiro e essa moça, ele disse assim, pois é, meu filho, por isso é que ela vai se casar com ele. Mas é isso mesmo. A espiritualidade age assim. Tô ferrado. A Maria de Orlando veio para aprender com a Orlando. Eu vim para aprender com a mulher. Pai. Vamos continuar mais um pouquinho, gente? Alguém quer comentar mais alguma coisa ou podemos continuar aqui? Tô ferrado. Eu vou aproveitar e vou tomar água. Ia falar alguma coisa. Obrigado, João.
Eu não vou esperar. Mas um aprende com o outro. Também não é assim. Isso é Tem sério. coisas que sempre tem esse momento Com certeza. que um passa por outro. É uma troca. É uma troca. E a melhor forma de ensinar é o exemplo, né? É que eu sempre fui muito materialista, muito. A Preta foi uma bênção na minha vida. Teve um envolvimento que, mesmo sem ser espírita, ela era muito espiritualista. Então eu fui sendo ajudado ali. Aí entrei na casa espírita, tal. Mas ela que deu aquela quebrantada na situação, entendeu? E pronto. Era só igreja. Eu já vinha parando as elétricas. E sem força nenhuma, é automático. O bom é isso. Eu vejo a Holanda aí com o moeda dela, mas ela toda mais agitada. Deve ser. Mas tudo, né? Tudo tem um motivo, né? Às vezes uma escolha prévia, né? De modo geral, né? Normalmente é uma escolha prévia, combinação, né? Um acordo prévio antes de reencarnar. E pior que eu vejo, eu já vi situações, né? A Manelete, ela me abandonou com 11 filhos numa existência. Você vê. Agora, eu acho que ela aguentou tanta coisa que já está na cabeça dela nítido isso. Hein? E ela tem que passar. Eu devia ser um cobrador dela do Playboy, filho. Você não é cobrador, como é que a espiritualidade fala? É o credor, né? Rapaz. Causas e efeitos. Eu vejo o que ela aguentou, como ela me trata e tal. Eu vou passar no teste. Se eu tiver de encher o saco dela outra vez, eu não vou encher mais. Eu até assisti um filme, Causas e Efeitos, exatamente falando sobre isso. Era um casal, né? O cara chegou, estava lá com ele e a esposa e o filhinho, né? Aí o filho brincando de cavalinha na rua, de repente a esposa estava brincando, estava sentada no colo dele, sai correndo porque pressentiu que o filho ia ser atropelado, ela chega, o carro atropela ela e o filho. Os dois. E ela morreu, ela já morreu no hospital por causa de efeito de um remédio errado que o médico aplicou e a criança morreu. Resumo, ali tinha todo um imbróglio daquilo ali. Esse cara, que era o marido dela, era um policial, terminou saindo da polícia, virou um bandido, um matador de aluguel, se envolveu com um deputado. Rapaz, a vida dele naquele instante ali, a vida dele virou. Aquela virada era o quê? Era um conjunto de resgate que ele estava fazendo, uma coisa assim, Não. Minha filha mais nova tem uma situação nítida de eu ter desculpado, eu tirei a vida dela, numa existência. Nítido, assim. E hoje a gente vai vendo como a gente vai vivendo e convivendo, aí é bom que e a gente não tem que ver nada, se veio por cá para ajudar a gente. Não é tudo que eu vejo, mas isso me ajudou muito, a confiança que a gente tem. E a situação da mulher também, essa outra situação veio que entrar entendimento, né? Interessante, né? Para poder facilitar a convivência, né? Vem aquele raio de luz aqui para você poder ver, né? E me faz eu melhorar como Depois de passar esse filme Causa e Efeito, é mais ou menos uma coisa, mais ou menos desse jeito. Bem interessante. Traz luz em momentos da vida da gente que a gente está por aqui, né? E algumas coisas. E como uma pessoa vem na vida da gente, nessa existência, onde resgate? Com certeza, dentro da mesma família está cheio de casas. Então, a gente fazer um álbum de caridade da água. Não, é bom porque eles conversaram e eu não coloquei o vídeo, vou botar agora. Você vai assistir. Quem falou a maldição, até ele dizer, é um problema só de quem falou. Se eu acolhi, se eu recebi, abri meu coração e falei, vem, aí aquilo vira um problema dos dois. E aí vem a história de que o ódio acorrenta, aprisiona, o amor liberta. Porque se você acolheu aquela maldição, você... O que é? Aumentar o volume. Ah, sim, pois é, eu perguntei, vocês estavam ouvindo se eu estava, porque eu também achei baixo. Passou a odiar quem disse, e quem disse já te odiava, por isso que disse, e ali um não larga do outro mais. Ali. Isso. Aquela história.
O Emmanuel deu um puxão de orelha no Chico, a famosa história da vizinha que matou o cachorrinho do Chico. Ó, você tá ligado a ela. Não sei se foi com o Luizinho que a gente estava conversando, não sei se foi com você, que eu estava falando uma frase do Guimarães Rosa, eu falo demais as frases do Guimarães Rosa, e o Guimarães Rosa fala assim, quem muito se evita, muito se convive. Quem muito se evita, muito se convive. Você quer ter uma pessoa no seu pensamento, dia e noite, sem parar? É a situação do André Luiz, a moça que estava envolvendo o cara, e o cara não conseguia se libertar. Senti ódio por ela. Ela não sai. No entanto, pessoas que a gente ama muito, às vezes, você não lembra, você toca a sua vida, ela não está no seu pensamento, mas quando ela vem, ai, dá aquela cosquinha no coração, né? Ai, saudade fulano, saudade ciclano. Agora, a pessoa que você está com ódio dela, ela fica lá. E é corrosivo na veia, né? É ácido correndo nas veias aquilo. É difícil, né? É o que os espíritos estão dizendo. Aí eles completam dizendo assim, tal influência, o poder que a maldição tem sobre aquele que a acolhe, tal influência, porém, só se verifica por vontade de Deus. Olha que curioso. Deus permitiu. Como o aumento de prova para aquele que é dela objeto. Por que os espíritos calou a boca do fulano quando ele foi falar aquilo para mim? Meu dia estava perfeito. Foi só encontrar com ele falar aquilo para mim e o dia acabou. Por que os espíritos segurou a boca dele? Por que deixaram ele falar aquilo para mim? Pensem um pouco, por quê? Por que os espíritos superiores, assessores de Jesus, não impediram os fariseus de dizerem que Jesus era um demônio? Está aqui a resposta. Deus permite que a maldição seja dita como prova, ou seja, teste, atividade pedagógica, didática pedagógica para educar ouvidos. Deus não vai corrigir bocas, ele vai educar ouvidos. Interessantíssimo isso, hein? Não é? Eu começou bem, né? Isso faz um bem. A gente fica com essa vontade. Nossa, podia descer um raio do céu de luz na minha casa e corrigir a língua. Volta um pedacinho. Dá para voltar? Só um tiquinho para eu ouvir ele falar isso. Que coisa. Dá um enter. Eu estou dando, mas não funcionou. Você pode apertar também direto. Por que os espíritos calou a boca do fulano quando ele foi falar aquilo para mim? Meu dia estava perfeito. Foi só encontrar com ele falar aquilo para mim e o dia acabou. Por que os espíritos segurou a boca dele? Por que deixaram ele falar aquilo para mim? Pensem um pouco, por quê? Por quê? Por que os espíritos superiores, assessores de Jesus, não impediram os fariseus de dizerem que Jesus era um demônio? Está aqui a resposta. Deus permite que a maldição seja dita como prova, ou seja, teste, atividade pedagógica, didática pedagógica para educar ouvidos. Deus não vai corrigir bocas, ele vai educar ouvidos. A gente fica com essa vontade, nossa, podia descer um raio do céu de luz na minha casa e corrigir a língua desse povo, e ninguém mais falar besteira para mim, ninguém mais falar coisa irritante para mim. A gente pensa, não, a gente devia rezar assim. Deus podia descer um raio de luz e educar o meu ouvido, que qualquer besteira que eu ouça, não me entra por aqui, sai por aqui. Não me tire do eixo, não me tire do prumo, não faça eu perder o rebolado. Agora foi legal, né? Manter a linha, a postura, a finesse. O sujeito está lá te dizendo um monte de asneira e você
plácido. Esse é o objetivo. Na sua. Esse é o objetivo e é o desafio. Porque eu falo, tem gente que se incomoda com o barulho do vizinho, se incomoda com o cachorro do vizinho. Eu não me incomodo com nada. Nada me incomoda também. Odeio. Falou, entrou e saiu. Barulho do cachorro, deixa latir. Uma hora ele vai parar. Me cansa de latir. Tem coisas que me incomodam. Você está mais econômico que nós. Não, eu estou falando que isso é um exercício. Tem coisas que me incomodam. É longo tempo treinando a própria Você se desliga disso. Ah, mas está cheirando assim. Deixa cheirar. Abre a janela que o vento me É leva. Da sala. Gente, Tinha um cachorrinho que me parece que botaram alguma coisa a mais naquela garganta daquele cachorro. Aí eu tô... Mas ele tem um latido. Ele tem um latido. Isso é para você, o senhor Egeu. É o dia inteiro que cachorro com latido. O dia inteiro. Aí, Chico, já estão treinando na Lá em latinha. casa também. Mas você sabe uma coisa que incomoda lá em casa? Me incomoda e me incomoda as meninas também? Já incorporou, né? Tiros de metralhadora que a gente tem ouvido mais hoje, lá no morro. Eu, quando eu ouço tiro, eu entro e faço uma Mas oração. é isso, exatamente. Incomoda porque a gente fica pensando. Mas eu faz onde eu estou lá, o dia todo na hora. Olha, incomoda porque eu penso. Incomoda porque eu penso, meu Deus, será que estão matando alguém? Meu Deus, não permita que esse negócio. Tomara que isso pare, mas por quê? Não é que está me incomodando nesse sentido, é que eu fico imaginando o que está ocorrendo. Não imagina, não. Ora e pede para iluminar aquela região, os mentores que são responsáveis. A gente faz isso, mas tem horas que de madrugada, eu sozinho com a mamãe. Mas para, não se vira começar a nada. fazer isso aí, para. Você Podia ser pior. vai interferir. Aí Larissa estava lá em casa, sentava na porteira, o cachorro latia. Aí Larissa lá naquela calma dela, pô, e esse cachorro, né? Esse cachorro, meu filho, eu tô com vontade de pegar aquele pescoço. Não, não, pescoço dele. Coitado. Aí Larissa, você tem coragem? Pô, se não tem não. A cadeira lá de casa, ela acha o dia inteiro. gente, no período que eu morei em Madureira, eu morei numa avenida. Ao lado direito tinha um clube dos bombeiros. Nossa. O meu quarto com a da minha irmã ficava no finalzinho do terreno, onde ficava a banda na época de carnaval, qualquer baile que tinha ali. Mas era a sensação que a gente estava assim, na frente da banda, né? Aí, quando logo nos primeiros tempos, diz assim, minha mãe, como é que eu vou dormir aqui? Eu e minha irmã. Ai, desculpa, eu vou ficar lá. Sei que era banda. Aí, eu falei, minha mãe, eu preciso dormir. Ela falou, espera aí que eu já vou aí. Eu fazer o quê, Marlene? Minha mãe chegou assim, eu vou orar com vocês. Eu vou orar com vocês. A mamãe começou a fazer prece, mas era assim, eu tinha o quê? Uns 19 anos, né? Quando ela acabou de orar, eu olhei para ela e falei, eu não ouvi nem o que a senhora falou, minha mãe. Você não estava concentrado. Vou pegar água para vocês. Vocês vão dormir, vão pegar. Minha mãe saiu do carro com um pouco, eu e meu irmão dormimos até de manhã. Exatamente, isola. Nós ficamos ali 7 anos. 7 anos. Período do carnaval, festa de final de ano, festa da primavera, festa de quê? Fazer oração e dormir. Exato. O palco era exatamente no canto do clube, né? Aquele L, assim, que era uma coisa muito. Aquela meia-lua, né?
E aquele canto para poder ficar mais espaço, né? E a casa de vocês é bem encostada. Colada. E o nosso quarto, o meu da minha irmã, era colado ali naquele canto. Olha, a gente dormia. Fazia oração e dormia. Cada um de nós recebe um processo educativo, né? Sim. Aí por isso eu aprendi. Do lado da minha cama, lá do lado da parede, lá era tinha um centro de macumba. Era a noite toda, rapaz, era aquele negócio, aquela noite toda. Na frente era evangélico, começava a cantar. Que maravilha. Do lado de cá. Do lado de cá tinha outro, lá da frente do cachorro, que tem o cachorro embaixo e mora em cima. Ele bota aquelas músicas lá, não sei de onde. Eu tenho que ter um repertóriozinho, tá? Depois ele bota umas músicas. Mas é uma altura que ninguém aguenta. Meu Deus. Às vezes eu estou conversando na sala, não consigo. Do outro lado tinha lá outra, acho que é adventista, se não me engano, é adventista. Nos fundos da casa, tem dois lá. Eles fazem, até de madrugada, eles cantam lá, brincam, churrasco, aquele negócio também, aquela confusão toda. Realmente, eu estou Bem servido, né? testado aqui mesmo. Deus te deu muitas oportunidades. Você agradeceu por não ser surdo? O papai falava Você isso pra sabe que gente. hoje já nem Agradecer a gente por ser Fala surdo. da frente do Porto das Músicas. Até aprende, eu vou. Mas é isso mesmo. Tem uma irmã minha que morava no apartamento, ela ficava reclamando do pessoal de cima, que era barulhento, isso, brigava, jogava as coisas pela janela. Falei, para de incomodar e faz prece por ela. Vou fazer prece por ela. Faz que vai resolver. Insiste. A mulher mudou lá de cima. Mas acontece, a situação vai acontecer. Demora, às vezes passou uns 3 ou 4 meses, a mulher mudou. Lá do lado, ele botou uma casa lá. Mas aí, ele é evangélico. Mas é muito. Lá em casa tem duas coisas que fazem barulho. Campo de futebol. Que lá no Vitória. E quando o som está voltado, o vento está vento sul, o Álvares Cabral. O show, apesar de ser lá, Acontece na sua parece que sala. está dentro de casa. Paga nem Aí não ingresso. adianta prece, não. Paga nem ingresso. É educar o ouvido. Não, mas a prece vai fazer você se isolar. Só se for lá com meio da rua. Sexualmente, você isolada. Isso é verdade. Mas, Giselda, esse período de A 7 prece anos sempre do lado resolve. De uma forma ou de outra, ela do resolve. Corpo Bombeiro ouvindo música, me educou, porque aonde a gente comprou o apartamento, agora não, já melhorou bem, já está tranquilo, né? Sempre o pessoal começava sexta-feira e só terminava domingo, depois do churrasco à tarde. Rodava. Depois do jogo do Flamengo. Que eles O pararam. Vitor ficava, você não consegue levantar, Vitor, eu sinto muito, mas eu vou dormir, eu deito e não. Ó, quem dera. Eu também, eu não tenho não. Aonde que for. Eu também, isso que eu estou falando. Você faz oração, ela vai te ajudar. Você fica, desliga daquilo. Nesse sentido, ela funciona mesmo. Funciona. Gente, eu vou botar lá no finalzinho, Ela tá? funciona de uma forma ou de outra. A Porque, oração funciona. basicamente, ele vai falar sobre isso agora só para Que encerrar. bem. Ajuda bem. Com certeza, Chaco. Prece, meu filho. Com certeza. É nosso maior recurso. Eu já disse aquele dia que você fala. Não pode fazer esse tipo de prece. Senhor Jesus, tomara que ele fique sem fala. Aí acontece que você aumentar a sua capacidade de ouvir. Aí que você... Foi ouvindo a prece. Aumenta a sua capacidade de ouvir, que você ouve até a unha do cachorro passando Mas vai chegar no lá. ladrilho lá de cima. Ó, Jesus já saiu porque está na hora de nossa vibração lá e ela foi fazer lá. Como observamos a maledicência, ela é um tóxico sutil que pode conduzir o discípulo a imensos disparates. O que é o imensos disparates? Quem se vicia a falar mal de quem age mal, está tão habituado a falar mal do que age mal, que de vez em quando vai encontrar alguém que age bem e vai falar mal, mesmo assim. Aí a maledicência vira uma outra coisa, calúnia.
Porque a pessoa não fez Esses nada, ela fariseus. está falando mal dela. Eles estavam tão habituados, tão condicionados a falar mal da prostituta, mal do ladrão, mal do corrupto, a falar mal de quem agia mal, que quando eles encontraram Jesus, eles só conseguiam falar mal. Aí falaram mal de Jesus. Todo mundo eles falavam que era do diabo. Fulano é do diabo, Ciclano é do diabo, Beltrano é do diabo. Quando viram Jesus, é do diabo também. Tem que tomar muito cuidado, sabe? Disso não virar um automatismo, uma prática automática. A gente sempre vai fazer isso. Isso. É engraçado que quando você e um amigo, por exemplo, né? Você e uma amiga, ou você e um irmão, estão tão habituados a um com o outro sempre se reunir para falar mal dos outros, que se um dia uma das partes, quando dois não quer, né? Um não quer, dois não brigam. Quando uma das partes resolve não falar mal, fica sem assunto. A dupla, o trio, né? O quarteto, fica sem assunto. Porque freou o caminhão, né? Segurou a onda, parou de falar mal, mas também não está habituado a falar bem. Então vai vir ali um período de silêncio, uma lacuna, um hiato ali de silêncio, até você começar a se esforçar, esse é um esforço grande, a achar qualidade nas pessoas. Que tem. E tem mais? Tem. Todo mundo tem uma qualidade. Aí você se esforça para achar qualidade nas pessoas e começa a falar dessas qualidades. Luiz, mas e o dos defeitos? Quem vai falar? Não é problema. O defeito de alguém é o problema de quem tem um defeito. Mas a gente não pode falar do erro sim. Do errado, não. Podemos falar do erro, do errado. É o que ele já falou aí, a gente já ouviu outro palestrante falando. Jesus sempre condenou o mal, ele não condenava a pessoa que agiu mal. Mas era isso mesmo. É verdade. É isso aí que faz. Ele fala, fariseus e você tem que condenar o erro, não a pessoa que está errando. A nossa forma errada de fazer as coisas é exatamente essa. Você personifica, né? Você não vai personificar. Você vai personificar. Você até domina, né, a pessoa. Você tem que eliminar o erro e não a pessoa. Mas é o quê? É o que está dentro de mim. Exatamente. Se você fala, você está falando daquilo que você tem. A gente faz essas colocações assim, um pouco descontraídas, para dar bem da verdade, está aqui até trazendo alguns exemplos, alguns fatos, né? Mas de tudo isso, a gente tem que entender que nós estamos dentro de um aprendizado. Claro. Exatamente. Isso tudo é exercício para todos nós. Temos que se a gente não aprende, não tem jeito, né? Já não meio de aprender. E é o que a gente faz. E essas coisas que acontecem, o caso da Yolanda, o caso que eu contei aqui, fizeram com que a gente repensasse até na forma de pensar. Repensasse na forma de pensar. E agir mais ainda. Você não vai agir porque, pelo menos, passa só pelo pensamento. Nem isso está passando mais, porque a gente tem que fazer o policiamento, orar e o vigiar. De tanto repetir, você acaba mudando. Hoje não me incomoda mais nada, que negócio, nada. Nós temos que saber escolher o que tem no nosso arquivo. Comentei da Gisele, outro dia dando uma palestra ali, de repente, tipo, parecia que ela dando branco, mas é olhando ela assim, ao mesmo tempo, aquela com os mentores que puxando o arquivo, porque ela ia ler. Eles foram mexendo aqui, tiraram aqui, ela já foi falando. No espiritual, puxaram um arquivo mental dela, que ela já tinha lido, ela foi. Nessas situações todas, a gente tem que escolher o arquivo que a gente quer expor. Porque tudo nós temos dentro. É o conjunto de informação que vai fazendo a gente ter conhecimento, né? Então, essa conversa, igual você citou, a Leonardo citou, isso é a informação que chega até a gente, que a gente vai somatizando
ganhar conhecimento para amanhã, quando chegar uma situação assim, opa, o que eu tenho que fazer? Eu vou achar uma prece para fazer. Eu vou até diminuir o tempo, a penitência da Holanda vai ser menos, vou fazer mais fácil. Gente, eu vou interromper aqui para a gravação. Porque, ai, já é mais... Seu microfone foi alterado. Não, eu já empurrei. Ah, sim, maravilha. Voltou. Então tá. Nós estamos terminando aqui, meus irmãos, o nosso estudo de hoje. Já são 8h07. A gente vai fazer a prece, vocês não saiam daí. Mas muito obrigada pela companhia de vocês e vamos refletir em torno da palavra, do falar e educar também o ouvido. Muito obrigada por todos, hein? Tá. Vou só parar, interromper aqui a gravação. Boa noite, bom domingo. Saudade eu tenho pressa.